Alô, rapaziada, tudo bem? O Rodolfo saiu daqui, você viu? Feliz da vida, o Palmeiras, ele é líder, né? Rapaz, é uma freguesia o São Paulo com o Palmeiras, o negócio tá complicado lá no Morumbi, viu? Demais, mas aí você vê, o Palmeiras ganha, o apresentador fica todo. Você ouviu falar? Peito de pomba? Tá parecendo isso daí. Que é isso? Só porque o teu Palmeiras ganhou, que é isso? O meu não, você vai ver o resultado do Santos, vou falar já. Pra você ver que goleada que nós fizemos ontem. Goleada, tá certo. Alô, rapaziada, o TH Mais Esporte está no ar, vamos falar de Brasileirão. Ontem, Corinthians e Flamengo ficaram no empate em 1-1. Já o Mirassol continua em sequência negativa. Opa! Alô, Mirassol, o que tá acontecendo aí, hein? Após uma derrota pro Vitória. Tem também a estreia do Novo Horizontino na Série B. Ainda o Rio Preto, que já está classificado para a próxima fase da Série A3, o Paulistão. Vamos falar também da A4. Tudo isso a partir de agora aqui no TH Mais Esportes do nosso SBT. Vamos começar falando do Mirassol. Tô assustado, hein, com esse Mirassol, rapaz, esse ano. O que é isso? A sensação de 2025 ainda não se encontrou em 2026. E é ano de Libertadores, né? Isso, tô preocupado. O Mirassol foi derrotado, perdeu pro Vitória por 1-0 na noite desse domingo no Barradão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Baralhas, ainda no primeiro tempo, num belo chute de fora da área. Mesmo com mais posse de bola durante parte do jogo, o Mirassol voltou a ter dificuldades na criação ofensiva e chegou a mais um resultado negativo na competição. Você pode até pensar assim, né, Bruno? A gente fala, mas o Mirassol jogou fora de casa. Tudo bem, eu concordo, mas é que os outros resultados também não estão muito legal, né? A gente vai ver depois na tabela que o time já está numa posição que acende assim uma luz amarela, da cor da camisa, não é? É verdade, jogar contra o Vitória no Barradão não é nada fácil, porém o Mirassol precisava pelo menos trazer um pontinho. No começo do jogo, o goleiro Walter já salvou a equipe, né? Então, realmente, já poderia ter começado muito pior. Acabou perdendo por 1-0 e o problema do Mirassol não é esse jogo. Não foi um jogo terrível por ser fora de casa, mas é um time que está com muita dificuldade na parte ofensiva, no ataque, assim como você falou, e quando cria, a bola não está entrando. É preciso ligar o alerta, por quê? Porque o Campeonato Brasileiro é um dos, se não o mais disputado do mundo. E o Mirassol, que era um time a ser batido na temporada passada, está um pouquinho cambaleando por ali. Então precisa pelo menos se manter numa zona de meio de tabela, Hernandes, pensando numa Libertadores, porque pode vislumbrar coisas maiores. Mas não adianta chegar perto da Libertadores com o desespero de uma zona do rebaixamento do Brasileirão, porque aí você vai ter que poupar na Libertadores, por incrível que pareça, para priorizar o Brasileirão, porque Série A hoje, para o Mirassol, é mais importante se manter do que jogar Libertadores, pensar em alguma coisa maior. Eu tô com você, penso assim também. Eu acho que é bem melhor você ter uma participação melhor no Campeonato Brasileiro para não cair. É isso, a gente tem que brigar para não cair. Coisa que eu espero que não aconteça com o Mirassol. Eu acho que isso até estranho, né? A gente falar do melhor treinador do campeonato do ano passado e agora tá nessa mudou muitas situação. peças, né? Então, saiu o jogador, entrou outro e tal, mas eu ainda acredito muito no Mirassol, sei que o Mirassol tem tudo para dar a volta por cima, começar a puxar um pouco aí no Campeonato Brasileiro. Vai puxando, vai ganhando os pontos aí pra gente não ter surpresa no final. E aí depois disputar bem a Libertadores, que a gente também quer ver o Mirassol ganhando na Libertadores, né? Sem dúvida. E tem tudo para se classificar numa primeira fase, apesar de ser um grupo bem difícil que saiu o Mirassol. E a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro teve jogos importantes esse fim de semana. No Mineirão, por exemplo, o Cruzeiro empatou com o Santos. Teve um gol lá, um impedimentozinho. Não sei quem que vê essas coisas, esquece essas coisinhas assim. Mas tava o dedão do cara. Quer dizer, o cara, se ele... Desculpa aqui o que eu vou falar, mas é verdade. Se o camarada não corta a unha, ele deixa a unha comprida, eles dão só o impedimento por conta da unha. Fala, mas a unha dele estava um pouquinho na frente. Mas eu vou perguntar pro senhor, o senhor não tem dó da Raposa? Um time tão tradicional,
que amargou rebaixamentos consecutivos. Quem tem dó do Santos? Você tem dó do Santos? Não, vou tô brincando com você. O Santos tem que pensar. Mas foi um bom resultado, viu? Mas tá bom. Foi 0-0 lá, tá bom. Eu acho de bom que é um tamanho. bom Foi a resultado. estreia do Cuca, né? Sim. Deixa Engraçado, né? O Vojvoda não ter dado certo no Santos. Eu não imaginava. Eu entendia que Santos e Vojvoda ia ser um bom casamento. Eu também pensei como você. Aliás, ele foi importante para nós, mas eu acho que no Brasileiro já não tinha muito... Não, eu acho que foi... Eu não sou a favor de troca de técnico, ainda mais em começo de campeonato. Mas pelo futebol que o Santos vinha apresentando, eu acho que é complicado. A defesa do Santos eu acho fraca, Hernandes. Mas eu acho que tem um ataque muito bom, sabe? Ontem nós não tivemos dois bons jogadores, né? O Lautaro, que ainda dá para aproveitar, e o próprio Gabigol, que não podiam jogar por conta que já estavam jogando antes no time do Cruzeiro. Bom, o Santos ficou nesse 0-0. Vai seguir aí. Vamos ver os outros gols do Campeonato Brasileiro, agora com destaque para São Paulo e Palmeiras. E no duelo também de Corinthians e Flamengo. Bom, começando tá aí com um clássico, né? O Palmeiras foi até o Morumbi, conseguiu uma vitória importante, vence com resultados sólidos contra o São Paulo, né? Até teve protesto depois no Morumbi, picharam os muros lá no Morumbis, né? Porque o time do São Paulo acabou perdendo a sua estratégia. Segundo o treinador, quando tomou o gol, acabou a sua estratégia indo para o vinagre, para falar o português correto. O São Paulo queria fazer um tipo de jogo e não conseguiu encaixar. Mas o Palmeiras tem sido um time matador, né? Ele resolve com um lance e depois parece que leva o jogo numa tranquilidade absurda. E um detalhe, esse ano o Palmeiras está tendo uma sorte de fazer os gols e às vezes matar o resultado, como foi esse jogo, ainda no primeiro tempo, rapaz. É impressionante, você pode ver. Tem muitos jogos do Palmeiras aí que o Palmeiras sai de 2-0 já e depois só administra. Então, mais uma vez, a gente tem que dar a palmatória aqui de que o Palmeiras e o Flamengo, que embora não esteja tão brilhante, mas são dois times, os outros vão ser mais surpresas, mas Palmeiras e Flamengo é mais ou menos a lógica. Eu acho que esse ano o Palmeiras está melhor do que o Flamengo, pelo menos até aqui. O Abel, que acabou sendo expulso porque não sabe lidar com a arbitragem, mas tem colocado o time de volta nos trilhos e tem todos os méritos pela vitória. Eu acho que o Palmeiras jogou bem. O São Paulo não tinha alternativas para buscar e também faz falta, né? Jogadores como o Lucas Moura, alguns desfalques. Eu acho que esse time de São Paulo está sentindo falta e não é fácil lutar contra um Palmeiras, principalmente quando está encaixado, como foi nesse jogo. Verdade. Então agora a gente confere aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. E, peraí, não teve o gol do Corinthians? Teve... Que história que é essa? O gol do Corinthians, é verdade. Sabe por quê? É verdade. O Corinthians foi assaltado na sua casa. Foi um pênalti, Hernandes, um pênalti. O pênalti eu concordo com você. Claríssimo, olha a expulsão. Claríssimo. Olha. Ó, essa aí é o gol do Paquetá, né? Exato, Paquetá uma saída errada do Hugo, né? Ele só deu um tapinha. Isso. Aí mas também vou te falar, jeito, tá? Pegou Paquetá bem. fez o gol, mas depois não jogou nada. Pensando em seleção brasileira, tá? Agora, depois, belo passe do Memphis, cruzamento do Bidu e Yuri Alberto, que voltou, tava fazendo falta. Aliás, o Yuri Alberto, pra mim, foi o melhor jogador do Corinthians. Não, ontem. o Yuri Alberto é um grande jogador. Ele perde alguns gols, mas ele cria muitas jogadas, ele é muito voluntarioso. É um atacante realmente importantíssimo para esse time do Corinthians. O Corinthians, o Hernandes, jogar contra um Flamengo, mesmo em casa, é difícil. E o Corinthians jogou muito bem contra esse Flamengo. E eu acho que merecia coisa melhor. Porque Você viu esse lance aí? Só te interrompendo. Que defesa, hein? Só. Que defesa e que chute. Sabe né? Meu Deus. É que você não vai ver, mas olha lá, ó. Você sabe que eu consigo fazer leitura labial, né? Depois que ele bateu na bola, ele falou: Ancelotti, estou aqui. Estou aqui. Rapaz, que defesaça. Foi. Mas ele falhou no primeiro gol, né? Então ele se redimiu nessa. E a questão do... Olha esse lance do Yuri Alberto também. Também, o Rossi bonito, salvou bonito. de forma salvou. Foi um belo jogo de futebol. Jogou bem. Um jogo legal de assistir, um jogo muito bom. É claro que ficou essa situação não só... Você quer um exemplo de uma péssima arbitragem? Não é só questão de pênalti. O segundo tempo teve 55 minutos, né? 45 mais 10 de acréscimo.
Sabe quanto tempo de bola rolando? Chuta um número baixo. Não tem nem ideia. Mas 19 minutos de bola 19 rolando. de bola 55 foi o que teoricamente foi marcado. 19 minutos de bola rolando. É muito pouco, né? É horroroso e por isso que o campeonato brasileiro perde muito em relação a campeonatos da Europa. Mas, de qualquer forma, eu fico feliz porque esse jogo é um jogo daquele que o cara sai e fala, valeu. Valeu o ingresso. Né? Valeu o ingresso. Porque tem jogo que dá vontade... Mas a CBF precisa melhorar. Esses árbitros estão horrorosos. O que aconteceu lá foi terrível. Ele deu a expulsão e ele ficou com medo de apitar contra o Flamengo depois da expulsão. Verdade. E tá a classificação aqui na tela, ó, Palmeiras é o líder em 8 jogos. Alô, Denise, segue o líder, hein? Tá feliz da vida, São Paulo com 8 também, mas o São Paulo perdeu. São Paulo ficou com 16, Fluminense 16, Flamengo 14, que empatou com o Corinthians, Bahia 14, Atlético Paranaense 13, Curitiba também, Grêmio e Vasco com 11, Vitória e Corinthians com 10. Aí vem Internacional com 8, Atlético Mineiro e Bragantino juntos, Chapecoense 7, Santos também e Botafogo meia dúzia, Mirassol meia dúzia, Remo meia dúzia, Cruzeiro 4. Só lembrando, gente, que o Mirassol ele tem um jogo a menos, né? Do Isso. que... o Mirassol tem jogo a menos, o Chapecoense, Atlético Paranaense, Bahia, Flamengo. E o Botafogo, né? Botafogo tem dois. Um jogo a menos do que o Santos também. Isso. Então, é uma situação um pouco mais tranquila, porque eles têm jogos a mais. Mas, de qualquer maneira, acende uma luzinha. Tem que ficar de olho. Isso não é legal pra gente falar que não, Botafogo, Mirassol, Remo e Cruzeiro. Ó, Mirassol aí. Não quero isso, não. Quero o Mirassol subindo. Pelo elenco, Hernandes, a tendência é que o Cruzeiro ainda venha escalar essa tabela. O Cruzeiro não é normal o Cruzeiro se manter. Agora, o Remo... muita dificuldade, um time que está lá no extremo norte do Brasil, tem que viajar muitas horas para fazer a maioria dos seus jogos, então realmente eu acho que o Remo é um grande candidato ao descenso, quanto aos outros está muito equilibrado ainda. Pode ser, mas... Santos, Mirassol, ainda tem muita coisa. É bom acordar, né? Tem muita coisa pela frente. Agora, essa não dá para entender o que eu vou falar agora. Aí me deixou triste, rapaz. Mirassol me deixou triste, mas me deixou muito triste também. O Novo Horizontino começou a Série B do Campeonato Brasileiro. Sexta-feira a gente terminou aqui. Eu falei, que é isso? Vamos ganhar e acabou. Não, perdeu. Finalista do Paulistão, né? E perdeu. Jogou no Jorge Ismael de Biasi e o Tigre foi superado pelo Londrina, perdeu por 3-1. Foi um primeiro tempo equilibrado, os gols saíram na etapa final. O time paranaense aproveitou melhor as oportunidades e construiu a vitória. Novo Horizontino ainda descontrolão e tal, e foi até nos acréscimos, mas não deu para evitar o resultado negativo. O que me surpreende nesse jogo do Novo Horizontino, Bruno, é o placar. Eu acho 3-1 meio exagerado para um time que foi vice-campeão paulista. Se você prestar atenção no lance, né? Tô vendo gols do Londrina, parece que tinha uma meia dúzia de jogadores que comeu uma bela feijoada, daquelas que você faz em sua chácara, com um chopinho gelado, né? Mas não dá para comer feijoada e jogar futebol. Não dá. Ó, pode olhar o lance, na zaga ali, na parte intermediária defensiva, tem 4, 5 jogadores que estão assistindo, parados, só faltou botar a mãozinha na cintura. Não dá também, eu acho que isso aí é falta de cobrança um pouquinho no vestiário. Ó, 2, 3 correndo na bola, mas o restante, se você olhar para trás da meia-lua ali da grande área, todo mundo parado. Então eu acho que faltou um pouco de vontade, de altivez desses jogadores aí do Novo Horizontino. Você falou bem, a zaga do Novo Horizontino deu moleza. Parado, ó, essa imagem aberta, ó, dá uma olhada, ó, olha lá. Pô, a jogada tá se desenhando ali dentro da área. Por que o pessoal não tá correndo pra fechar a bola, fechar o passe? Eu achei Olha só, os caras jogando como eles queriam, né? O cara, tanto é que ele lê sozinho. Faz, cavadinha, O time que tirou os grandes de São Paulo pra chegar a uma final, eu acho que começou com o pé na metade do acelerador. É bom acelerar, eu acho que é a primeira rodada, mas a gente espera que esse Novo Horizontino brigue para subir e esse ano suba. Mas tem que tomar cuidado, não pode ficar dando essas bobeadas aí dentro de casa não, porque esse 3-1 pode custar caro depois, viu? Confira aqui com a gente a classificação do brasileiro da Série B. Lógico, a gente só teve uma rodada, então não dá para falar muito disso. Mas quem ganhou...
lógico que pontuou. Então, Botafogo, Londrina, Goiás, Avaí, Atlético Clube, o Operário, o Criciúma, todo mundo com 3 pontos. Aí, CRB, Vila Nova, São Bernardo, quem empatou, evidente. Ceará, Cuiabá, Sport com 1. E quem perdeu? Quem perdeu não ganhou nada. É assim, Fortaleza, Juventude, Novo Horizontino, América, Náutico, Atlético e Ponte. Olha aí, todo mundo com nada de pontos, quer dizer, os que perderam estão aí. E hoje, lógico, se fosse o rebaixamento, provavelmente tem aí cada um as suas regras, mas América Mineiro, Novo Horizontino, Juventude, Fortaleza estariam e o Fortaleza, né? Rebaixados. Que já começou também, assim, a primeira rodada, mas é um time que, pelo que fez nos últimos anos do futebol brasileiro, o normal é que ele volte à Série A. Mas a coisa anda bem bagunçada lá em Fortaleza. É isso aí. A gente vai para o intervalinho tomar uma água e voltamos já já com mais TH Mais Esportes aqui no SBT. Opa! E vamos falar do Rio Preto? Vamos falar do Rio Preto? Agora sim, agora notícia boa, né? Porque a gente falou do Mirassol do Bragantino e hoje a gente fala com tristeza, né? A gente quer que o time ganhe. A gente torce pela região, né, Hernando? A gente torce pela região. Aí quando eu vou falar um resultado 3-1 perdendo, não me dá alegria nenhuma. Bom, mas o Rio Preto, sim, encerrou a primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista com vitória. Você tá vendo as imagens, tá vendo os gols, jogando fora de casa. E ganhou do Itapirense por 1-0, mas nem deu conhecimento. Olhou, nós vamos jogar, você sabe que na época do Santos era assim, né? Os jogadores não sabiam quem que é esse time que nós jogamos mesmo. O cara nem lembrava o nome do time, porque ele sabia que ia ganhar, né? Tempo bom. Bom, mas garantiu a terceira colocação na tabela. O gol do jogo saiu logo no comecinho, Marcos Henrique. E foi suficiente para confirmar a boa fase do Rio Preto. E agora o time avança para as quartas de final. Vai ter aí pela frente o União Barbarense e com a vantagem de decidir a vaga em casa. Eu acho que isso aí ajuda muito. Hernando, o Rio Preto Jacaré, que ele veio cambaleando no começo, foi criando corpo, foi melhorando e a gente havia falado, né? Precisava da vitória para almejar posições melhores, já estava classificado. Mas foi uma vitória muito importante porque mostra a ascensão do time, principalmente no momento importante da competição, e vai jogar o primeiro jogo fora de casa, né? Contra o União Barbarense e Santa Bárbara do Oeste, e joga a decisão em Rio Preto, no famoso Rio Pretão. Eu acredito que esse time vem muito forte, terminando em terceiro lugar, tem muita possibilidade de buscar o acesso e a gente vai junto com o Rio Preto. Ao longo de toda a competição, o Rio Preto já foi superior, né? Ao longo de toda a competição. Sim. Então ele está indo muito bem. E veio crescendo, né? E veio crescendo. Ao longo do meio para o final foi melhor ainda. Melhor então, ainda. E isso dá mais... o jogador ele fica mais animado. Tudo isso empolga. Confiança, boa confiança. fase, você já exatamente. entra e fala, caramba, nós estamos com tudo. Vamos nós. Tá faltando pouco para chegar. Tá faltando pouco para chegar. E ainda pela A3, o Bandeirante encerrou a participação da Série A3 do Campeonato Paulista, mas com vitória. Olha que gostoso também falar, né? O Bandeirante que, fora de casa, a equipe foi lá, venceu o Rio Branco por 2-0 lá em Americana. E foi pela última rodada da primeira fase. Túlio abriu o placar no segundo tempo, participou do lance do segundo gol, sem conseguir a classificação para a próxima fase. O Beck termina a competição em 11º lugar, então encerra com 18 pontos. Mas, foi bem. A gente, na verdade, já comentou aqui sobre isso, porque o Bandeirante, no comecinho, estava lá a gente ficou preocupado. Nós ficamos preocupados com o rebaixamento. Então, eu acho que sim, termina a competição de forma digna, pensando já que o ano que vem joga a mesma competição e aí sim vai buscar coisas maiores. Mas é importante, a gente já vai falar, porque assim, a maior rivalidade do Bandeirante é a AIA, né? Daqui a pouco a gente vai falar da AIA, mas aí a coisa tá feia. Pelo menos o Bandeirante tá ali, se manteve na divisão e vai buscar coisas melhores aí ao longo do ano e principalmente o ano que vem no Paulista. No telão, o Dudu tá colocando pra gente aqui no telão o seguinte, ó. A classificação do Paulistão A3, a Portuguesa... Já pra rodada decisiva, né? Já isso é a próxima rodada que nós teremos para começar a decisão. Portuguesa Santista, que foi a melhor equipe, né? Ao longo de toda a competição vai pegar o Paulista, o MAC, o Marília, vai pegar o São Bernardo, o Rio Preto vai pegar a União Barbarense
E o 15 de Jaú vai pegar o time do Rio Claro. Eu fico aqui olhando e me dá uma saudade danada, porque todas essas equipes eu já vi passar. Você narrou demais, demais, né? Pela primeira divisão do Campeonato Paulista. Eu tenho uma camisa da Portuguesa Santista, inclusive. Olha, eu tenho do Paulista, tenho certeza que eu tenho do Paulista, tô lembrando aqui. Do Rio Preto, eu tenho uma camisa do Rio Preto também. E tenho do 15 de novembro de Jaú, quem me deu foi Fiore Gilhote, torcida brasileira. Mais importante ainda, hein? Mais importante ainda. Mas olha só, Bruno, Portuguesa Santista e Paulista, Marília e São Bernardo, Rio Preto, União Barbarense, 15 de Jaú e Rio Claro. Todas equipes que são... eu aposto, Hernandes, que maravilhosas aí no Portuguesa cenário Santista paulista. e Marília, eu acho que tá bem... são muito favoritos. Rio Preto e União Barbarense, pela fase, eu acho que o Rio Preto é o favorito. E já no 15 de Jaú e Rio Claro, eu acho que é um jogo bem equilibrado pelo que as equipes apresentaram ao longo da competição. Eu acho que Portuguesa, Paulista, Marília e Rio Preto são equipes que estão, pelo menos chegando nessa reta final, pelo menos daquilo que a gente percebeu aí, melhores do que as outras. Sim. Pode ser que, de repente... A zebra apareça, não? Zebra apareça. Futebol não dá pra você ficar com caixinha mágica e vai ganhar esse. Vai nada. Não é bem assim, não. O Penapolense ficou no empate sem gols com o Grêmio São Carlense fora de casa pela 12ª rodada da Série A4. Agora a gente já está falando da Série A4 para você do Campeonato Paulista. Essa partida foi marcada, o Bruninho, ela teve um probleminha na iluminação do estádio. Acredito eu que não tenha sido de propósito. Antigamente tinha isso, né? Era de propósito. O cara tirava, estava perdendo, ia lá, desligava os disjuntores e deixava o jogo ir pro tapetão. Quando acabava o jogo, Hernandes, e o time da casa era derrotado também, rapaz, não tinha um chuveiro quente. Os caras desligava a chave geral, deixava tomar banho no escuro. Podia ser aquele frio de julho, era chuveiro gelado. Mais ou menos por aí mesmo. E o que eu vi de jogador, você também, embora sem banho, não tinha medo, né? De água fria. O cara, rapaz. Mas olha, acabou a iluminação do estádio, teve 2 paralisações, somaram mais de 30 minutos de interrupção. Dentro de campo, o duelo foi equilibrado. Com chances para os dois lados. Você está vendo aí algumas imagens, mas sem muita eficiência nas finalizações. Mesmo com o empate, Penapolense segue na 3ª colocação com 24 pontos. Está firme aí na briga pela classificação. A Penapolense que já teve melhor na competição, mas ainda está lá na briga. Eu acho que o Penapolense deu até uma ajeitada de novo, porque parece que a maionese tinha desandado. Porque começou muito bem, ficou um tempo na liderança. Mas acho que jogando fora de casa, um jogo que teve esse problema de iluminação que desconcentra os jogadores, um empate importante, 3ª colocação é uma boa posição na tabela para se manter dessa forma, pensando na próxima fase. Eu acredito que o CAP é um dos candidatos a subir de divisão. Precisa daqui para frente manter um ritmo de crescimento. Parece que não, mas um pontinho fora sempre ajuda, né? É ótimo. A gente sabe que na fase final sempre tá ajudando aí. Sabe quem empatou também, Bruno? Quem empatou? Tanabi. Vou falar do Tanabi agora. O Tanabi ficou no empate sem gols. Ele, lógico que foi com a líder, né? A Inter de Bebedouro. Esse jogo foi fora de casa, então o resultado passa a ser bom, porque jogou com o líder e ainda foi fora de casa e conseguiu o empate, tá bom. Pela 12ª rodada da Série A4 do Paulistão. Esse jogo foi também equilibrado, o time da região cresceu no segundo tempo. O Tanabi criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes. Mesmo com o resultado, o Tanabi chega a 17 pontos, segue na 9ª colocação e continua na briga por uma vaga no G8 da competição. Então, não tem nada perdido aí pro Tanabi, não. O Tanabi ainda depende dele, tem que correr atrás para valer, mas o resultado de ontem, eu acho que por se tratar, né, de uma... Foi um bom resultado. De um jogo fora de casa foi bom. E se mantém na briga. O Tanabi que não começou bem, né? Até entender uma nova competição, uma nova divisão, desafios maiores pela frente. Eu acho que o time foi se ajeitando no meio do campeonato e tem tudo para conseguir essa vaga, principalmente fazendo a lição de casa, ganhando 3 pontos quando jogar nos seus domínios. Se eu falei que eu não gostei de falar, olha que coisa, rapaz, essa frase minha, de Mirassol e nem de Novo Horizontino, imagina a notícia que eu vou dar agora, acha que eu posso... Eu não gostei também.
É chato, fico triste de falar isso, mas a Haia foi derrotada pelo Eco Suzano, 2-0. Esse jogo foi fora de casa pela 12ª rodada da Série A4 do Campeonato Paulista. E a Haia, lamentavelmente, perdeu. Que coisa. Já viu uma falha? Você sabe que eu fui goleiro, né? Fui terceiro goleiro do Tigrão. Olha, rapaz. Nunca joguei. Pra eu jogar coletivo, tinha que machucar uns 2 lá ainda. Mas é o seguinte, eu tô brincando. E uns 3 zagueiros. Eu não fui profissional, não, mas isso aí o goleirão falhou, né? Infelizmente. Deixa eu falar dos gols. Os gols foram vamos marcados por David Batista e João Silveira. Um resultado negativo aí para a equipe da Haia. E com a derrota, a gente fica aí na última colocação. Apenas 5 pontos. Passa a depender de uma combinação de resultados de lá de cá nas rodadas finais para tentar evitar um rebaixamento. Que coisa! Hernandes, a situação dentro de campo, terrível. Fora de campo, confusão. A gente sabe que a SAF foi aprovada, mas o presidente falou que investiu um dinheiro e que quer o dinheiro de volta, supostamente que ele investiu para poder liberar, mas a situação, falando do futebol, que agora é o mais importante, eu falo isso com muita tristeza no coração, mas para mim a Haia tá rebaixada. Eu não vejo uma luz no fim. Não tem milagre. Claro, pode acontecer uma vitória na última e depois a combinação de resultados, mas eu acho muito difícil pelo que vem acontecendo nos últimos jogos, pela confusão fora de campo, as mudanças que o treinador novo fez também são um pouco estranhas, duvidosas, goleiro que, sabe, não era o ideal, goleiro muito jovem, enfim. A coisa não tá boa pra Haia, Hernandes. Isso é terrível, né? Porque você cair não é legal. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação da A4, então. Passa aí, Dudu. Olha aí a classificação. A Inter do Bebedouro lidera, tá com 27 pontos, tá tranquila. São Caetano tem 26, Penapolense 24. Penapolense, você falou, né? Começou bem, caiu um pouquinho e agora reagiu bem. Tá com 24 em terceiro. Barretos 22, Levense 20, São Carlense, Jacareí com 19. Aí vem Taquaritinga com 18, Tarabi com 17 e Ecos 17. Então a 8ª vaga fica entre Taquaritinga, Tarabi e Ecos. Mas assim, ó, ponta a ponta. A briga tá boa. Aquele impedimento do Santos ontem, tá bem parelho assim. Comercial 14, Jabaquara 9, Vossen 9. Colorado, Caieiras 8, Nacional 7. Você lembra quando a Haia 5? A Haia tinha acho que esses 4 ou 5 pontos e o Nacional tinha 1 ponto. Então realmente a Haia parou de pontuar, a Haia não consegue desenvolver seu futebol e até o Nacional que estava ali praticamente descartado já tem uma possibilidade de brigar e não cair. Mas para a Haia tá difícil. E o Colorado ainda tem menos 10, né? Pois é. O Haia tem menos 18 gols. Então é o famoso tabuleiro de pirulito. Eu aprendi com você. Que é isso? Vambora, garoto. Vambora. Boa semana pra você. Prazer estar contigo Prazer aqui. também estar com você, rapaziada. Um abraço pra Grande todos. abraço. Sexta Tchau. a gente tá de volta, hein? Espera a gente.